Shalom Ubrahá, mais uma aula incrível para vocês. Pergunte ao Rabino. E dessa vez as nossas perguntas, tem algumas perguntas, é do nosso querido amigo da ONG Franklin. A primeira pergunta, ele pergunta ao Abba para a pessoa que não é judeu, para o Benei Noach, que cumpre né, as sete leis de Benei Noach, tem um paraíso a nível de Asiá, e para o que foi mal, tem também ou não? Com vocês, nosso querido Rabino Loiber. Shalom Ubrahá, muito obrigado pela propaganda, pela linda propaganda para minha filha, Rivka Chaya Eita, toda essa propaganda mas muito obrigado. Agora para o nosso querido Franklin, em relação a Sahar Ve'Oinish, que a gente chama, quando Hashem ele te dá uma mitzvah, você já entra numa categoria que se você cumpre ela, você ganha um prêmio. Se você não cumpre ela, se você descumpre ela, Deus me livre, a pessoa recebe um castigo. Esse castigo, ele varia muito de acordo com o nível de conscientização da pessoa. Ou seja, um canibal numa tribo de canibais que matou alguém e comeu, por cultura dessa tribo de canibais, ele chega lá em cima, ele não vai receber um castigo por ter sido um assassino, porque essa era a cultura dele, ele foi educado dessa maneira. Agora, um alemão na Segunda Guerra Mundial, ele aprendeu na universidade que é proibido assassinar. Isso para ele era uma coisa clara. Depois disso, chamaram ele para a guerra, ele assassinou mulheres grávidas e crianças pequenas. E ele na universidade, para ele era uma coisa clara que é proibido assassinar. Então ele estava consciente do que ele estava fazendo. Então quando a pessoa faz a coisa errada, para ela receber um castigo, ela tem que estar consciente da gravidade da coisa errada que ela fez. Então, por exemplo, a gente pega como exemplo uma mulher brasileira, recebeu uma educação brasileira, se casou, ela é uma mulher casada, e de repente briga com o marido, porque o marido dormiu com outra, ela vai lá e dorme com outro, de pirraça, e ela fez uma coisa que pela Torá tem que morrer e não fazer. Mas quando chega nesse aspecto dela receber um castigo pelo que ela fez, ela vai ser julgada de acordo com a cultura dela. E dentro da cultura dela, ela não sentia que isso era uma coisa grave. Para ela era uma coisa normal, o marido traiu, então ela de pirraça, ela traiu também. Ela não estava consciente da gravidade da coisa. Ela sabia que era coisa errada, mas achou que é uma coisinha errada, que é uma coisa pouco errada. E que no caso dela justificaria, nem seria uma coisa errada por causa que o marido estava fazendo também. Então no caso dela ela achou que nem seria uma coisa errada. Então quando chega num caso desses lá no Tribunal Divino, a pessoa não recebe um castigo, porque ela não estava consciente da gravidade da coisa. Então o Rambam me explica, tem uma lei na Torá que é chamada de Tinok Shenishba Benakum, um nenê que ele foi preso pelos idólatras. Akum Mobdei Kochabim Mazalot. Esse nenê que foi preso pelos idólatras, ele foi educado dentro da idolatria. Então ele vai para onde tem lá estátua e ele está todo devoto à estátua, ele se prostra na frente da estátua, ele faz sacrifícios para a estátua, ele dá oferendas para a estátua. Quando ele chega lá no céu, ele não vai ser julgado, não vai receber um castigo por ter feito idolatria, porque é um coitado, ele recebeu a educação errada, ele é um ignorante. E por ignorância, a pessoa não recebe um castigo por ter sido ignorante. Ele é um coitado, ele teria que receber uma indenização. A gente teria que dar para ele um prêmio pela coitada. Você passou a vida na ignorância, perdeu o tempo. Ele é um coitado. Então o castigo divino, o castigo do Tribunal Divino, vai depender 100% da conscientização da pessoa, do fato de a pessoa saber que isso é uma coisa grave e mesmo assim ter feito.
Então, por exemplo, os brasileiros, eles rezam para a estátua. A pessoa vai na igreja, reza para o seu isso, o seu aquilo, e o seu Jorge, o seu Judas, o seu não sei das quantas, e acende vela para um, acende vela para outro. Pelo judaísmo, idolatria morre e não faz. Quando ela chega lá em cima, coitada, essa é a educação que ela recebeu. Os pais ensinaram ela que ela está fazendo uma coisa boa, ela achava que ela estava fazendo uma coisa boa. Nosso patriarca Abraão rezou para o sol e o sol se pôs, rezou para a lua desapareceu. Até ele descobrir Hashem, até ele descobrir Deus. Ele não foi castigado por ter rezado para o sol, não foi castigado por ter rezado para a lua, porque essa foi a educação que ele recebeu dos pais dele, do Terech da Amtala Batkanabu. Então a mesma coisa agora, no caso da idolatria, a pessoa faz uma coisa que morra e não faça, e acha que está fazendo coisa certa, acha que está fazendo uma mitzvah. Então ela chega lá em cima, ela não vai receber um castigo, porque ela recebeu uma educação errada. A mulher trai o marido, ela não acha que isso é uma coisa grave. Ela acha que é uma coisa normal. Ele trai ela trai ele. Ela não está consciente da gravidade da coisa, ela não sabe que isso é uma coisa grave. É uma ignorante, então ela vai ser julgada de acordo com a ignorância dela. Quer dizer, ela não teve intenção de fazer uma coisa grave. E daí para frente, a Podazara, mas chega no assunto dos assassinatos. Aí os brasileiros estão conscientes de que assassinar é errado. Quer dizer, adultério, ela não acha que é uma coisa grave. Ela faz porque ela acha que isso é uma besteirinha. Idolatria, ela acha que está fazendo coisa boa. Mas assassinato, isso é todo mundo. Não tem ninguém no Brasil que vai... Não tem aqui uma tribo de canibais no meio da selva brasileira. Não tem isso. No Brasil, até o índio sabe que não pode assassinar. Na Indonésia, na ilha de Papua, ilha de Borneo, lá tem as tribos dos canibais, lá eles acham que eles estão fazendo uma coisa certa, de matar outro com o fígado. Mas aqui no Brasil, até o índio brasileiro está consciente de que é proibido assassinar. Então, quando o brasileiro chega lá em cima, vão julgar ela pelo adultério que ela fez, vão falar, coitada, é ignorante. Ela achava que isso... Não é coisa séria, não é coisa grave. A idolatria que ela fez, coitada da ignorância, ela achava que estava fazendo uma mitzvah. Se ela assassinou alguém, vai ser julgada com todo o rigor. Que ela está como o alemão na Segunda Guerra Mundial, que ele estava consciente de que assassinar é coisa errada. Então, dentro desses padrões, acontece o castigo tanto de alguém que é judeu, quanto de alguém que não é judeu. Por causa que, pelo fato de Hashem ter te dado uma mitzvah de não assassinar. Então, o fato de você não ter assassinado te dá direito a um paraíso. E se a pessoa assassinou consciente de que o que ele estava fazendo é um assassinato, então ele vai receber um castigo de acordo com o fato dele saber que isso é um assassinato e mesmo assim ter assassinado. Então, por exemplo, às vezes uma menina engravida e ela não quer que a mãe saiba e ela consegue de um jeito ou do outro uma pílula abortiva. Ela não está consciente que ela está assassinando o próprio filho. Ela não vai ser julgada lá em cima como uma assassina por causa que ela não está consciente. Ela acha que se a criança ainda não nasceu, ainda não é um assassinato. Ou seja, ela não iria assassinar o neném depois de ter dado a luz a ele. Então, dentro desses padrões que o mundo é julgado. Ou seja, se o que a pessoa faz, se ela estava consciente de que isso era uma coisa grave, e mesmo assim ela fez, ela vai ser julgada e vai receber o devido castigo por ter feito uma coisa grave. Se ela recebeu a educação errada, se ela sabia que era uma coisa errada, mas não sabia a gravidade da coisa. Ou seja, uma mulher no Brasil que faz adultério, se ela soubesse quanto que isso é grave, ela não faria. Uma mulher no Brasil que reza na igreja, se ela soubesse quanto que isso é grave, ela não faria. Então, a mulher que está fazendo adultério, ela está sabendo que está fazendo coisa errada, mas ela acha que é uma coisinha de nada. Ela acha que é pouca coisa. Ela não está consciente de que isso é uma coisa que é melhor morrer do que fazer.
ela acha que ela está, tipo, comendo uma coisa que não é cachê. Tipo, ela acha que ela está fazendo uma coisa... Ela sabe que ela está fazendo a coisa errada, mas ela acha que é coisa pequena. Então, ela é uma ignorante. Ela vai ser julgada de acordo com a ignorância dela, de que se ela soubesse que isso é uma coisa tão grave, ela não teria feito. Assim o tribunal divino faz o julgamento. Quer dizer, se a pessoa soubesse que rezar para a estátua é uma coisa tão grave, ela não rezaria na igreja. Se ela soubesse que trair o marido é uma coisa tão grave, ela não trairia. Mas ela acha que rezar na igreja é uma coisa boa e trair o marido é uma coisa ruim, mas é pouquinho ruim, não tem muita importância. Então, toda pessoa que não é judeu, ou toda pessoa que é judeu, vai receber um prêmio pelas coisas boas que ela fez, vai receber um castigo pelas coisas ruins que ela fez, mas o julgamento vai ser diferente. O julgamento pelas coisas boas, sendo que Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem, então o prêmio que ela vai receber pela coisa boa que ela fez é um prêmio eterno. E enquanto que mesmo se ela fez a coisa boa sem intenção, ela vai receber um prêmio. Porque a nossa alma é uma parte de Deus. A gente quer fazer o bem. Então, quando a gente faz o bem, aí nós estamos fazendo, está sincronizado com a nossa vontade verdadeira. Agora, quando você fala sobre um russo na Rússia, que ele tem uma alma animal, então Hashem pede para ele não fazer 7 coisas, não assassinar, não dormir com a mulher do outro, não comer parte de um animal vivo, não rezar para a estátua, tipo, não fazer idolatria. Ele vai receber um paraíso por ter feito isso, mas nesse caso é cobrado dele somente de não fazer as coisas ruins, de não assassinar. Então a pessoa não tem que ter intenção que eu não estou assassinando porque Deus pediu. O fato dele não ter assassinado, independente disso, se ele tinha intenção de estar cumprindo a mitzvah ou não, ele não assassinou, ele já vai ganhar um paraíso eterno por não ter assassinado. Ele não rezou para a estátua. Agora, se ele fez a coisa errada, ele vai ser julgado de acordo com o nível de consciência dele na hora dele ter feito a coisa errada, e o castigo que ele vai receber, se ele fez a coisa errada sabendo a gravidade da coisa, e mesmo assim ele fez, o castigo vai ser limitado ao que ele fez. Tem um versículo que diz olho por olho, dente por dente. Esse versículo na Torá é totalmente desnecessário. Então, para que a gente precisa desse versículo? Porque a pessoa tem que saber que não tem inferno eterno. Se ele der um soco no olho do outro, o máximo de castigo que ele vai receber é um soco no olho dele também. Se nesse meio tempo ele fez tshuva, ele fez coisas boas para compensar a coisa ruim que ele fez, então ele vai ter um desconto. Se ele deu um soco na cara do outro, ele está orgulhoso do que ele fez, se ele pudesse fazer de novo, ele faria de novo. E então ele só vai receber como castigo, no máximo, o que ele fez. E não mais do que o que ele fez. Não tem inferno eterno. Então o julgamento vai ser diferente. A coisa boa, ele vai receber um paraíso eterno. A coisa ruim, ele vai passar por um Gehenom, que a gente diz assim, chama isso de Gehenom, que tem um lugar em Jerusalém, se chamava Gei Ben Inom, que tinha 2 tamareiras e de lá saía fumaça, e diziam que lá era a entrada, a porta do inferno. Esse inferno judaico é limitado para 12 meses, para a pessoa mais ruim do mundo, é limitado para 12 meses, e 1 hora lá é como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui nesse mundo. Então diz o Alter Rebbe, quando a gente sofre aqui nesse mundo, esses sofrimentos, eles são como, ele deu um exemplo de um relógio de sol. Enquanto o sol anda lá no céu milhares de quilômetros, você está vendo o sol se moveu de um lado ao outro. Então olha a distância desse movimento é que é relativa à Terra, né? Que você está sentado aqui, você não está sentado no sol vendo a Terra girar. Relativo, você está na Terra, então você está vendo o sol girar.
e a sombra dele andou 15 centímetros. Então, dessa mesma maneira, diz o Alter Rebbe, 15 centímetros de sofrimentos aqui nesse mundo te libera de milhares de quilômetros de sofrimentos nesse Gehinnom. Então, diz o Alter Rebbe, a pessoa sempre tem que estar feliz com os sofrimentos, porque ele sabe, agora já não vou mais para o Gehinnom. Estava decretado para mim que eu ia ter que passar uma hora no Gehinnom, mas como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui nesse mundo, agora eu já não vou mais, porque já sofri aqui nesse mundo. Então, assim... E o inferno, só desculpava, e esse inferno, ele tanto é para o Goi como para o judeu, que é a pergunta dele. Então, sim, o inferno, a retificação, a gente tem um exemplo na Gemara, o Onkelos, ele era sobrinho do Titus, imperador romano. E o Onkelos, ele, antes de se tornar judeu, ele foi para um templo de Balat Ov, que se chama. É uma feitiçaria que eles colocam uma caveira e trazem a alma do outro mundo, e aquela alma conversa com você. Então ele, o tio dele, o Titus, ele conhecia bem. Então eles tinham conversa em comum coisas que ninguém sabia, tipo coisas deles, né? Então ele saberia certinho se era o Titus ou não. E aí a Balatov trouxe o Titus, ele viu, conversou com ele, ele viu que esse era o tio dele, não tinha como outra pessoa saber aqueles detalhes. E ele perguntou, o que está te acontecendo nesse outro mundo? E o Titus estava no Gehinnom, estava no inferno. E ele era um imperador romano, ele era um Goi. Então, tem inferno para o Goi também. Aí ele chamou depois a alma do... Eu não vou entrar em muitos detalhes. Vamos parar no Titus aí que é melhor. Mas aí tinha um judeu lá que ele chamou também, não vou entrar nesses detalhes, né? Então ele chamou o Titus, o Bilam, e um judeu que tinha lá também. Então era o mesmo Gehinnom que eles estavam, o mesmo inferno. Daqui a gente vê o imperador romano, que era o Goi mais rachado do mundo, a pessoa mais ruim do mundo, destruiu o Beit HaMikdash, fez o holocausto, matou 1 milhão de judeus. Bilam, um feiticeiro. E o Bilam, que era o feiticeiro, que queria destruir o povo de Israel inteiro, fez uma tragédia que deu 24 mil mortes entre os nossos jovens, que ele não é aula sobre esse assunto hoje, mas quando eu chegar, conto para vocês o que ele fez. E o outro lá também, que não vou entrar em detalhes, que também... Mas era assim, era Goi, era judeu, estava todo mundo no mesmo Gehinnom. Então o Gehinnom é para todo mundo. Mas quando a gente sofre aqui nesse mundo, então dá para vocês os exemplos que eu dei no começo de Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shifchut Damim. São as coisas mais graves no judaísmo que você tem que morrer e não fazer. E essas coisas também tem nos 7 mandamentos dos Bnei Noach, também tem nos mandamentos judaicos. Então, o Gilui Arayot, que é tipo, a pessoa tem uma relação homem com animal, pai com filha, mãe com filho, irmão com irmã, é um homem com uma mulher que é casada com outro homem, não com ele. Essas coisas que são Gilui Arayot, quer dizer, morrer e não fazer. Então, no exemplo que eu dei, a mulher casada, o marido dorme com outra, e ela de perraça, ela vai dormir com outro. Ela sabe que ela está fazendo uma coisa errada, mas ela não sabe o tamanho da coisa errada. Ela acha que é uma coisa errada pequena. Então, aí nesse caso, ela é condenada pelo Tribunal Divino a sofrer um pouquinho. É de acordo com a consciência dela. Na consciência dela, ela estava consciente de que um pouquinho de coisa errada ela estava fazendo. Então, um pouquinho de sofrimento ela vai sofrer. Mas se ela fosse uma mulher judia religiosa, que fosse dormir com outro, aí ela já seria condenada como o assassino que assassinou. Porque ela sabe, né? É o nível de consciência. Ela recebeu a educação certa, ela aprendeu o que é certo. Então, aqui, essa é a regra que se aplica a todos os castigos do Tribunal Divino. Então, quando a gente sofre um pouquinho aqui nesse mundo, quer dizer assim, que nós fizemos coisas muito graves, a gente achava que isso era pouco grave, então estamos sofrendo um pouco.
Mas quando a gente faz a coisa boa, e muitas vezes a gente acha que é pouquinho, mas esse pouquinho conta muito. Você recebe bastante. Pela coisa boa, você recebe um prêmio eterno. Por isso que tem a tzedakah, né? Que fala que tzedakah salva vidas, né? Exatamente. Agora, Abba, só terminando aqui agora nessas primeiras perguntas que ele fez. Certo. Então, existe reencarnação pro Goi? Agora sim, existe sim. Uma coisa muito, muito interessante. O Terach, todo mundo concorda que o nosso patriarca Abraão era o primeiro judeu. Por que Abraão era o primeiro judeu? Porque Hashem, Deus, pediu para ele fazer um Brit Milá, fazer a circuncisão. A partir disso, a circuncisão tornou ele o primeiro judeu, ou seja, Deus fez uma aliança com ele, Deus fez um pacto com ele, Hashem falou para ele fazer um Brit Milá, ele fez a circuncisão, ele é um judeu. Então, todo mundo concorda com isso, que Abraão é considerado o primeiro judeu. Só que daquela época, o judeu então tinha que cumprir 7 mandamentos de Bnei Noach. Mas ele já era um judeu. Depois a gente recebeu um upgrade. Esse upgrade no Monte Sinai, que passamos de 7 para 613. Mas não quer dizer que a gente não era judeu antes. A partir de Abraão Avinu, nós somos o povo de Israel, somos judeus. Já estudava, já cumpriam a Torá, né? Eles cumpriam toda a Torá voluntariamente, mas o fato de Abraão ter feito o Brit Milá, e o Yitzhak ter feito o Brit Milá, e Yaakov ter feito o Brit Milá, quer dizer, essa circuncisão já determinava que nós somos judeus, a tal ponto de a filha do faraó, Abatia, quando encontrou Moisés na cestinha, ela viu que ele tinha Brit Milá. Então ela falou, essa criança é das crianças dos hebreus. Então o Brit Milá era sinal que a gente era judeu. E o pai de Abraão, então, não era judeu, porque o pacto foi feito a partir de Abraão. Essa aliança que Hashem fez com Abraão, de fazer o Brit Milá, é a partir de Abraão. Então o Terach, o pai de Abraão, não era judeu. E o Terach se reencarnou, e ele é o Yov, o Jó. O Jó da Torá, que tem todos aqueles sofrimentos. E a história é longa, porque o Terach tinha que ser o Jó. Esse é para outro vídeo. É para outro vídeo, mas assim diz o Zohar, assim diz o Arizal, o Terach, o Jó era a reencarnação do Terach. Ok. E a última pergunta dele, então, é a questão, a possibilidade de uma alma deixar de existir, ela perder sua identidade completamente e voltar a ser o raio de sol no sol, quer dizer, nunca mais essa alma voltar e etc? Então, aqui a gente vai fazer uma diferença entre... Isso, a Gemara conta essa história muito, muito interessante. Quando a gente fala sobre alguém que não é judeu, então a gente está falando sobre uma alma animal. O Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi uma pessoa que destruiu o Bet HaMikdash, matou 1 milhão de judeus. Assim, a pessoa fez o holocausto, ele era uma pessoa ruim, que tudo que ele fez na vida foi ruim. Ele fez uma coisa boa. Ele era um escriba, ele não era o rei da Babilônia, esse Nabucodonosor. Ele era um escriba, e um dia aconteceu um milagre muito grande. O sol, no lugar de ir para frente, voltou 3 horas para trás. O rei da Babilônia, Merodach Baladan ben Baladan, chamou os magos da Babilônia e perguntou para eles o que aconteceu, porque o sol voltou para trás. Isso é um milagre muito grande. Os magos da Babilônia acionaram lá todas as forças espirituais deles e falaram, olha, tem um rei da Judeia, se chama Hizkiel, o rei de Jerusalém. Naquela época, um país não era conhecido de acordo com o nome do país, era conhecido de acordo com o nome da cidade. Eram cidades-estados, né? Então eles se relacionaram a Jerusalém. Então esse rei, o rei da Judeia, que era o Hizkiel, ele estava doente, aconteceu um milagre, ele se curou, e para ele comemorar, fazer uma festa de agradecimento para Hashem, de que ele foi totalmente curado, Hashem fez um milagre e o sol voltou para trás. E esse milagre estava ligado a outro milagre anterior, que o Hizkiel era o filho do Ahaz. Esse Ahaz era um rei da Judeia
que ele fez com que todos os judeus fizessem idolatria. Então, quando Ahaz morreu, a gente costuma fazer discurso fúnebre, falar que ele era uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito, muito, muito. Na hora que o sol se põe, já não pode mais falar o discurso fúnebre. Hashem fez com que o sol adiantasse 3 horas quando Ahaz morreu, para não fazerem discurso fúnebre para Ahaz, porque ele foi um grande idólatra, obrigou todos os judeus a fazerem idolatria, e o filho dele que fez tchubá e destruiu todas as estátuas do pai e mostrou para o mundo inteiro que o pai dele tinha errado. Quando esse filho, o Hizkiyahu, se curou, aí Hashem corrigiu essas 3 horas, que o sol botou para trás 3 horas. Aí ficou corrigido cosmicamente. Uau. E aí o rei da Babilônia falou para os escribas: vocês então escrevam uma carta parabenizando o Hizkiyahu, o rei da cidade de Jerusalém, pelo que aconteceu. E o Nabucodonosor, ele era um escriba, ele chegou atrasado naquele dia, porque teve esse negócio do sol. Ele chegou atrasado e ele perguntou se tinha algum trabalho. Aí falaram assim: o rei da Babilônia, Merodach Baladan Ben Baladan, ele pediu para escrever uma carta de honra para o rei da Judeia, o Hizkiyahu. E aí o Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor perguntou: então como vocês escreveram essa carta? Aí eles falaram: nós escrevemos congratulações para o rei da Judeia, para o rei Hizkiyahu, o rei de Jerusalém, congratulações para a cidade de Jerusalém e congratulações para o grande Deus de Jerusalém. O Nebuchadnezzar falou: vocês escreveram ele, o grande Deus, e vocês colocaram ele no final? Tem que colocar ele no começo. Primeiro falar: olha, parabéns para o grande Deus e parabéns para... Eles falaram: você chegou atrasado, você ainda veio dar ordens, e você quer mudar a carta? Corre, pega o carteiro e traz a carta de volta, muda e manda do jeito que você quer. Aí ele correu para pegar o carteiro, para dar uma honra para Hashem, para escrever Hashem em primeiro lugar. E ele correu, e ele deu um passo, ele deu 2 passos, ele deu 3 passos. No 3º passo, Hashem mandou já o anjo Gabriel para parar ele. Porque isso foi só isso que ele fez de bom. Então, por causa do 1º passo, ele recebeu nesse mundo, Hashem não queria dar para ele paraíso eterno. Então ele recebeu nesse mundo o pagamento pelo 1º passo, que ele se tornou de escriba da Babilônia, na corte do rei Merodach Baladan Ben Baladan. Ele se tornou o rei da Babilônia, o rei mais rico do mundo. Pelo 2º passo, Hashem já não tinha como pagar para ele, porque já tinha dado para ele a vida inteira, ele vai ser o rei mais rico do mundo. Só que o pai, quando o filho recebe alguma coisa, o pai sente que é como se tivesse dado para ele. Quando o seu filho recebe alguma coisa, você sente que é como se tivesse dado isso para você. Então, o filho dele se tornou o rei mais rico do mundo, o rei da Babilônia no lugar dele. Esse foi o prêmio pelo 2º passo. Pelo 3º passo, Hashem deu para ele que o avô, quando o neto recebe alguma coisa, isso eu sinto também, o avô sente que é como se tivesse dado para ele. Aí, quando meu neto fez o bar mitzvah, foi lá para o Rebbe, eu senti que era assim, como se tivesse dado isso para mim. Sim. Então, 3º passo que ele deu, ele recebeu isso, que o neto dele também ficou o rei da Babilônia, o rei mais rico do mundo. Só que o bisavô não sente que o que o bisneto recebe é como se ele tivesse recebido. Então, pelo 4º passo, não teria como pagar. Aí a gente teria que dar para ele o paraíso eterno. Para não dar para ele o paraíso eterno, então o anjo parou ele. E depois que o anjo parou ele, então nunca mais ele fez uma coisa boa na vida. Então ele só tinha dado esses 3 passos de coisa boa que ele fez na vida. E então ele recebeu nesse mundo o pagamento pelos 3 passos que ele deu em honra a Hashem.
depois recebeu o inferno relativo a todas as atrocidades que ele tinha feito, então deve ter sido um infernão. Mas isso tem um limite, que ele só recebe o que ele fez. E quando chegou no limite, ele já recebeu um castigo por tudo que ele fez de errado. Ou seja, o mida que negad mida, o medida por medida. E aí, sendo que ele não tinha direito ao paraíso eterno, então essa alma desaparece. Então, no caso do Nabucodonosor, foi um caso desses. Isso acontece com uma alma animal. É tipo os animais normais, um tigre, um leão. Quando ele morre, a alma dele volta, tem na Merkavá do Eheskel. O profeta Eheskel falou sobre uma Merkavá, carruagem divina, que ela tinha a face da águia, a face do touro e a face do leão, que lá são as fontes das almas animais. Então a alma animal volta para a fonte da alma animal. Então, num caso desses, se aplica a uma pessoa que não é judeu, como foi o caso do Nabucodonosor, isso se aplicou. Agora, num caso de uma alma divina, e como eu contei para vocês várias vezes, a manifestação da alma divina é a procura pelo judaísmo. A pessoa que está procurando o judaísmo, ele tem essa alma divina, porque senão ele estaria procurando como ganhar dinheiro para gastar em prazeres desse mundo. E o fato de ele ter essa alma divina, ele está procurando o judaísmo. Então, essas almas divinas, elas são uma parte de Hashem. A parte de Hashem, ela não volta a ser brilho do sol do sol. Ou seja, assim, na hora que ela recebeu a identidade própria dela, ela vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. A única diferença vai ser, aí vai ter uma diferença de se ela fez uma transgressão tão grande que entra numa categoria de que ele não vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, então ele ressuscita com outro corpo, e não com aquele corpo que ele fez aquela transgressão. Mas a alma não se perde. A alma divina está escrito Loidach memeno nidach. Então todas as almas que até hoje existem no mundo, que vieram para o nosso mundo, elas não são cortadas. Nenhuma não, é exterminada, deixa de existir. Nunca deixa de existir. A alma divina nunca deixa de existir. Então tá bom. Posso falar a outra? Outra. Então agora a gente vai para uma pergunta que vai ser muito boa. A resposta do nosso querido Abba, né? O significado, o que significa as coroas que Hashem retirou do nosso povo após o desagradável episódio do bezerro de ouro. Então existe essa pergunta que está aí e todo mundo quer saber, e o Rabino vai responder agora. Muito bom. No Heider, na escola das crianças pequenas, os professores ensinavam que vieram os anjos, 600 mil anjos, e lá eram 600 mil judeus entre 20 e 50 anos de idade, e esses 600 mil anjos, eles eram anjos do bem, né? Anjos bons. Cada um deles trouxe 2 coroas e deu para cada um desses judeus que estava no ato da entrega da Torá, do recebimento da Torá. E porque o nosso povo falou, Na'aseh v'nishma, nós vamos primeiro fazer e depois vamos ouvir o que Hashem quer que a gente faça. Primeiro a gente assume que vai fazer. Então o que aconteceu? O povo de Israel foi a terceira, diz o Midrash, a Gemara traz esse Midrash, que antes de Hashem nos oferecer a Torá, Hashem ofereceu a Torá para os Bnei Esav, os filhos de Esav. E esses filhos de Esav, eles falaram, a gente vai assinar um contrato, a gente vai assumir alguma coisa. Então, antes de assinar o contrato, a gente quer ler até as letras pequenas. O que está escrito na Torá? Então, Hashem falou para eles, já não se preocupem, a única coisa que vai ser um pouco difícil para vocês, eu já falo para vocês agora,
Está escrito na Torá que é proibido assassinar. Isso eu sei que vai ser difícil para vocês, mas o resto vocês viram. Eles falaram, proibido assassinar, como a gente vai fazer? Isso aconteceu 3.336 anos atrás. Então eles falaram, como a gente vai fazer? Ou seja, nós vivemos pela espada, nós vivemos assassinando. Tipo, por que no Brasil se fala português, não se fala tupi-guarani? Porque vieram os portugueses assassinaram os índios. Por que na África se fala inglês, na África do Sul? Por que não... Ou seja, onde você for no mundo, você vai ter lá um país que era uma colônia europeia. Então esses Bnei Sav, que eles são os europeus, antes deles serem os europeus, eles eram um país chamado de Edom, que era, depois migraram para a Europa, a gente acompanhou essa migração, e essas tribos de Sav, eles falaram, olha, a gente não tem como não assassinar, a gente vive disso. Hashem ofereceu a Torá para os Bnei Ishmael. Bnei Ishmael é o Irã, os árabes, e aquela região do Oriente Médio. Naquela região do Iraque e Irã, uma coisa assim. E aí eles perguntaram, eles falaram, a gente quer saber os detalhes do contrato aqui, vamos... Então a gente falou para eles, olha, os 90% aqui vocês não vão ter dificuldade, mas vocês têm que saber que está escrito lá que é proibido dormir com a mulher do outro. Aí eles falaram, não, isso a gente não vai conseguir. E assim Hashem ofereceu a Torá para cada um dos 70 povos originais, 70 povos raiz, e para cada um deles Hashem falou que estava escrito que eles talvez não conseguissem. E eles não aceitaram. E quando chegou, como Hashem fez essa pesquisa, Hashem tem os meios dele. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O rei Davi, ele tem uma história muito... Essa história está no nosso livro de Kabbalah do Stilling. Por que aconteceu do rei Davi ter tido caso com a Batsheba? Não é uma coisa simples. Os dois eram dois aspectos da mesma alma. Lá no nosso canal fechado, no Kabbalah do Stilling, eu conto essa história. Mas na prática, depois que aquilo aconteceu, o rei Davi, ele chamou o marido dela, o Uriah, que era um psicopata de guerra. Assim, o rei Davi falou para ele, pega umas férias, vai para casa. Aí ele falou, de jeito nenhum, eu quero ir para a guerra. Ele sentou na porta do palácio, ele falou, quero ir para a guerra, o rei não está me deixando. Até que o rei Davi pensou assim, se ele volta para casa, tá bom. Todo mundo tinha cara igual, nosso povo era raça pura. Ela tinha engravidado, ia nascer uma criança, a criança ia ser a cara de todo mundo. É como, tipo, você podia usar como exemplo hoje os chineses, né? Você fala, todo chinês tem o olho puxado, então é difícil de saber lá quem é filho de quem é quem. Então, o Uriah não quis voltar para casa, então a consequência seria que depois de 3 meses a criança já estaria um pouco maior, e o Uriah iria assassinar a esposa. E ele seria condenado à morte por ter assassinado a esposa. Para que isso não acontecesse, o rei Davi mandou ele já para a missão impossível, falou, você quer ir para a guerra, então vai para a guerra. Depois chega o Natan Navi, o profeta Natan, e fala para o rei Davi, você sabe que tem um rico que ele tem muitas ovelhas, e tem um pobre que tem uma ovelha só. O rico matou o pobre para roubar a ovelha dele. O que tem que fazer com esse rico? Aí o rei Davi falou, na hora tem que matar ele. Aí o Natan Navi, o profeta Natan, falou, se você falasse que ele tem que fazer tshuva, que ele tem que se arrepender do que ele fez, que ele tem que dar muita tzedakah para compensar a coisa ruim que ele fez, isso seria decretado para você. Mas na hora que você falou que ele tem que morrer, então é que a Hashem queria saber qual é a sua opinião para aplicar isso em você mesmo. Em você mesmo. Então, assim, essas pesquisas que a gente faz com a gente, essas pesquisas que o Tribunal Divino faz com a gente, às vezes alguém te pergunta, o que tem que fazer para uma pessoa assim? Aí você fala, isso! Só que é uma coisa que você fez numa reencarnação anterior,
E a gente quer ouvir, o Tribunal Divino quer ouvir a sua opinião. O que tem que ser decretado para você? Como você julga esse caso? Você passa a ser juiz lá em cima. Você se torna uma juíza no Tribunal Divino. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso e isso acontece todo dia, 24 horas por dia. 24 horas por dia, é verdade. É. É verdade, porque ele está sempre pedindo conselho pra gente, as pessoas vêm, pedem conselho e tudo mais, e cada um com um caso. Então, assim, a gente tomar cuidado, agora que o Rabino falou isso, tomar cuidado com o que você está falando para fazer com os outros, porque pode ser que... Então, o Tribunal Divino está sempre pesquisando, porque está escrito que nós somos julgados na nossa frente e não na nossa frente. Ou seja, nós somos convidados lá em cima no Tribunal Divino para dar uma opinião em relação à coisa ruim que a gente fez. Mas aí não é mostrado para a gente que nós fizemos. É mostrado que, olha, a pessoa que você mais odeia, sabe o que ele fez? Ele fez tal e tal coisa. O que tem que fazer para ele? Aí você fala, tem que matar. Aí fala, então agora está decretado para você. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado antes de dar uma opinião, porque cada opinião que a gente dá... Pode ser que isso seja Pode ser que nessa hora estamos sendo julgados e estão interrogando a gente, estão entrevistando a gente lá de cima por meio dessa pessoa aqui embaixo. Isso está sendo filmado lá em cima. Vamos falar, olha, tá vendo? Agora vai aparecer na frente dele esse caso que ele próprio fez numa reencarnação anterior. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Então, na prática, como Hashem ofereceu a Torá para os Benesav, para os Bnei Ishmael, se os anjos eles se fantasiaram de pessoas, eles apareceram com corpos de pessoas normais, importantes, e se encontraram com os reis e com os nobres e com as pessoas influentes e fizeram uma pesquisa genérica, ou se eles se encontraram com as pessoas mais simples. Como Hashem fez essa pesquisa, o Midrash não traz, mas ele traz que Hashem perguntou para os Bnei Ishmael se eles querem receber a Torá, e eles falaram, está escrito na Torá que não pode dormir com a mulher do outro, isso a gente não aguenta, não tem como fazer. E os Bnei Ishmael falaram, está escrito na Torá que não pode assassinar, a gente não aguenta, quer dizer, a gente é obrigado a assassinar por motivos de panúcia, e até que Hashem ofereceu para o nosso povo a Torá, e a gente tinha visto, já sabia dessa história, que todo mundo estava sendo pesquisado. Então Hashem já ia falar para a gente, se a gente perguntasse o que está escrito na Torá, Hashem já iria falar para a gente alguma coisa que está escrito lá. E a gente não ia aceitar. Então o povo de Israel, para que isso não acontecesse, eles falaram para Hashem, Nasce Venishma, nós vamos fazer, assumimos que vamos fazer. E depois você pode contar para a gente o que é. Primeiro a gente assina o contrato, depois a gente vai ler. Nessa hora vieram os anjos do bem lá de cima, e trouxeram para cada um de nós 2 coroas. Uma coroa por causa do Nasce, que a gente vai fazer, outra coroa por causa do Benishma, que a gente vai ver. Então, quando eu contava essa história no Heider, aí eu falava que o anjo trouxe 2 coroas, e a gente tinha preparado já trabalhinho com as crianças, que eles saíam com uma coroa que num lado estava escrito Nasce, no outro lado estava escrito Benishma. Ficava muito bonitinho, todo mundo, era antes de Shavuot, todo mundo saía com coroa de Nasce Benishma, e as crianças pensavam que o que foi dado lá era uma coroa de verdade. Depois, em Parashat Kitissá, o povo de Israel fez um bezerro de ouro, fez idolatria. Então, o que está escrito? Que na entrega da Torá, então, aí tem a Gemara Masechet Shabbat, nos conta, essa Gemara é pequenininha, ela é de 100 anos atrás, é de Vilna, uma Gemara original de Vilna, feita na Polônia. Então, ela nos conta, Masechet Shabbat, página Pechet, página 88 do Talmud do Masechet Shabbat, ela nos conta que esses 2 Ktarim, essas 2 coroas, elas eram do brilho da Shekhinah, quer dizer, elas eram luzes espirituais.
E depois você vai pro Rashi, o Rashi vai falar Shnei Ktarim Meziv HaShekhinah, e depois vai pro Tosfot, o Tosfot vai falar Shnei Ktarim Shel Hod. O Hod, assim, alguém viu uma vez a escultura de Michelangelo, que Michelangelo ele fez o Moshe Rabbeinu. O Papa pediu para ele fazer o Moshe Rabbeinu, fazer o Moisés, então ele fez o Moisés de cabelão, e aquelas roupas para inverno das montanhas, assim, aquelas roupas bem grossas, assim, né? Sem levar em conta que eles estavam no deserto do Sinai, que era 45, 50 graus. Mas o Michelangelo, ele fez o Moisés como se fosse um italiano das montanhas, né? Só que um detalhe interessante que ele leu na Bíblia, que estava escrito que Moisés, ele recebeu os raios do esplendor, né? As luzes do esplendor. Então ele colocou 2 chifres assim para representar os raios de luz do esplendor. Então vocês esquecem, isso é tudo idolatria, né? O Museu de Arte Sacra da religião deles lá. Mas o que aconteceu? Que tem Moshe Rabbeinu, ele recebeu esses Karnei Hod depois do caso do bezerro de ouro. Então vamos fazer assim, na entrega da Torá vieram os anjos do bem, 600 mil anjos. Eles trouxeram para cada um de nós 2 coroas espirituais, ou seja, nós começamos a brilhar. Essas coroas, elas são o brilho da revelação divina, elas são o brilho do esplendor. Nós começamos a brilhar um brilho de Chesed, um brilho de Gvura, que é o Naaseh Venishma. O Naaseh são os mandamentos faça, o Venishma os mandamentos não faça, mas essas coroas representam assim, um brilho espiritual, luzes espirituais que os anjos do bem trouxeram, 2 categorias de luzes espirituais para nós. Então eram 600 mil anjos, cada um trouxe 2 coroas. E depois, para tirar essas coroas da gente, quando a gente fomos cúmplices na idolatria da Erev Rav, aí vieram já os anjos do mal. Aí eles tinham que ser 1.200, o dobro. Por quê? Porque ele já não consegue fazer 2 coisas. Aí cada um, os anjos que tinham que tirar essa coroa da Chesed, tinham que ser uma categoria, os outros que tinham que tirar a nossa coroa de Gvura tinham que ser outra categoria. Mas todas essas luzes foram repassadas para Moshe Rabbeinu. Todas essas luzes que eram a representação dessas, que a Torá usa a palavra, a Gemara usa a palavra coroa, né? Assim, esse é tipo uma linguagem figurada, mas são luzes. São tipo o Keter, é um nível alto, um nível mais elevado nas 10 Sefirot. Então o Keter é acima das 10 Sefirot, isso é a coroa. E o Keter representa as forças envolventes da alma. Então, para representar toda essa grandeza, todas essas luzes espirituais, então é usada a palavra coroa. Mas essas coroas, elas representam 2 categorias de luzes espirituais que nós recebemos no Monte Sinai. E depois, quando fomos cúmplices no bezerro de ouro, foram retiradas de nós essas luzes, foram repassadas para Moshe Rabbeinu. Aí Moshe Rabbeinu começou a brilhar. Aí ninguém conseguia olhar para a cara dele. Porque esses Karnei Hod, essas luzes de esplendor, nossas foram para ele. Dizem os grandes cabalistas que nós temos acesso a essas luzes ainda, que no Shabbat, se um judeu ele cumpre o Shabbat da maneira correta, ele tem acesso a essas luzes, a essas coroas, vamos dizer assim. Mas essa é a história das coroas. Elas não eram, as crianças acham que era coroa de verdade. Coroa de rei. Mas são luzes de esplendor, não sei como, essas luzes que depois brilharam em Moshe Rabbeinu, isso eram essas coroas. Então tá bom, respondida a pergunta.
Esse grupo fechado é de amigos da ONG Pergunte ao Rabino, então se você quiser fazer parte, está na descrição aqui o meu contato, você fala comigo e você também vem fazer parte do grupo e também vai ter suas perguntas respondidas. Obrigada a todos os amigos da ONG, obrigada ao Frank pelas suas perguntas. O Rabino fala, não existe pergunta boba, existe o bobo que não pergunta. Então, assim, façam suas perguntas, deixam no grupo que no momento apropriado o Rabino vem, faz as aulas, responde, não deixa ninguém sem resposta, tá bom? Muito obrigado pela tzedakah de todos vocês do mês de junho, muito obrigado. Vamos começar Sivan, saindo de Iyar, então ainda dá tempo, você que não fez, fazer sua tzedakah. Iyar é o mês da cura. E é isso, pessoal, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. A Hashem tá vendo e não fica devendo. E Hatzlacha, Briut, Parnassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Bekol Tov.